Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o uso da ozonoterapia na oncologia. E antes de eu começar a te explicar os mecanismos de ação do ozônio, eu quero te explicar como surge então a formação de um câncer, né? Então o câncer, ele ocorre quando existe uma mutação genética no nosso DNA. E essa mutação, ela pode acontecer por vários fatores, como fatores ambientais, como uma dieta ruim, etilismo, tabagismo ou por infecções por vírus, principalmente aí o vírus HPV, Epstein-Barr, o vírus da hepatite C e o próprio vírus do HIV. Bom, então o nosso corpo, ele tem mecanismos de proteção, né? Nós temos genes que regulam o nosso crescimento celular, essa multiplicação celular, dizendo então para a célula quando ela tem que se multiplicar e quando ela precisa parar. E nós temos também genes que são supressores desse crescimento celular, que quando eles percebem que uma célula escapou desse controle, ela vem e faz apoptose, uma morte celular programada. Então, esse gene que faz esse trabalho de forma excepcional é o gene P53. Só que quando esse gene ele é exposto a uma hipóxia, então quando o nosso corpo tem uma deficiência de oxigenação, seja por vários motivos, esse gene P53 ele não vai atuar de forma efetiva, então ele acaba deixando escapar uma célula defeituosa e essa célula começa a crescer de forma ilimitada, gerando então os tumores que vão evoluindo e que vão crescendo. Então, assim, a principal característica de um tumor maligno, que é o câncer, é que ele trabalha de forma que ele tenta enraizar, ele tem um aspecto petrificado, a borda dele é irregular, ele tem uma superfície heterogênea, geralmente ele tem presença de necrose no centro da célula, as bordas são em formas de espículas com pontas. Então, o tumor maligno, ele tem algumas características. E uma das principais características dele é que ele faz, então, a formação de novos vasos sanguíneos. Ele forma angiogênese, para que ele possa se suprir e fazer e realizar esse crescimento celular de forma mais efetiva. Só que esses vasos sanguíneos do tumor, eles são ineficazes. Eles são tortuosos, ele tem um fluxo bilateral, diferente do fluxo sanguíneo do nosso corpo, que é unilateral. Então, o sangue ele vem e vai. Ele tem essa oxigenação que às vezes não é eficiente, que para, né? Ela não é contínua. Então, é um fluxo deficiente. E quando o paciente inicia o tratamento quimioterápico, pela própria chegada desse sangue no tumor, esses vasos, quando o paciente faz a quimioterapia, esse fármaco acaba não chegando ao sítio de ação, né? Então, por isso, muitas vezes a quimioterapia acaba sendo ineficiente. E aonde a ozonoterapia pode ajudá-lo nesses casos de tumores malignos? O que o ozônio vai promover nesse organismo que vai ajudar essa quimioterapia a funcionar de forma mais efetiva e que faz com que esses pacientes sintam bem-estar quando recebem a terapia? Bom, quando nós então aplicamos a ozonoterapia sistêmica no nosso paciente, ocorrem então alguns processos fisiológicos, como o aumento, né, da liberação da 2,3-DPG, que facilita a liberação do oxigênio através dos eritrócitos para os tecidos. Então, a hipóxia que estava acontecendo e que estava diminuindo a ação do gene P53, que é o gene protetor das células, ele que fala para de replicar, ele que promove a apoptose, a morte celular programada de uma célula defeituosa. Então, quando nós entregamos esse oxigênio para o tecido, o P53 volta a atuar, gerando então a apoptose celular, o que facilita então o controle aí desse crescimento ilimitado das células tumorais. Também nós conseguimos ter um fluxo sanguíneo aumentado, porque o ozônio ele ativa a liberação do óxido nítrico, que promove a vasodilatação e a entrega, né, a melhora dessa circulação sanguínea, melhorando então a chegada desses quimioterápicos ao sítio de ação.
Também nós temos a síntese de antioxidantes endógenos, que ajuda então nessa regulação, nessa neutralização dos radicais livres que são liberados pela própria quimioterapia, que é o que gera esse mal-estar no nosso paciente, dessa anorexia, essa falta de apetite, esse mal-estar, esse cansaço. Tudo isso a gente consegue reverter com a ozonoterapia sistêmica no nosso paciente. Então, o uso do ozônio, dessa técnica, vai ajudar tanto na chegada do quimioterápico ao sítio de ação, potencializando então a quimioterapia e também tratando sintomas, né, dessa química que entra no corpo. Então, melhora a náusea, dor no corpo, todos esses sintomas que o paciente sente são aliviados quando ele recebe a ozonoterapia sistêmica. Então, eu espero ter te ajudado a compreender um pouco melhor esses mecanismos do ozônio, para que você possa explicar para o seu paciente e para que você possa entender um pouquinho mais do que está acontecendo nesse organismo. Já aproveita, então, corre lá no meu Instagram, Luciana Della Barba, já me segue para receber mais vídeos como esse e coloca aqui embaixo um comentário sobre o resultado que você teve usando a ozonoterapia no seu paciente. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.